Meu nome é Wesley e hoje vou falar sobre os pés de barro de Moro. E olá, surubáticos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos iniciar mais uma suruba e hoje vai ser justamente sobre os pés de barro de Moro. Então espero que você me acompanhe nesse raciocínio, espero que você se inscreva no canal, não esqueça de dar aquele like, não esqueça de acionar as notificações, não esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar ainda mais essa resistência, porque nós estamos aqui na resistência contra tudo isso que está acontecendo de errado no Brasil, contra todo esse descaso, contra toda essa esculhambação que está afetando a população brasileira. Lembrando que amanhã tem paralisação e greve geral. Mas vamos lá para o vídeo. Vocês devem ter acompanhado informações sobre o site Intercept, ao qual é dirigido, organizado, liderado pelo Greenwald, que ganhou o Pulitzer, prêmio jornalístico. E nesse site ele traz informações sobre conversas entre o Moro e o Dallagnol. E são conversas escancaradamente comprometedoras. São conversas onde o Moro demonstra toda a sua maldade, digamos assim, toda a sua intencionalidade para prender o Lula, para comprometer a idoneidade do processo. E o mais incrível, gente, é que o Moro se mostrava como uma pessoa imparcial. E é justamente que hoje eu quero falar sobre isso, sobre esses ídolos que a direita tem criado, esses fantoches, esses heróis, essas pessoas que eles colocam como num pedestal muito elevado, como se fossem pessoas que jamais pudessem errar, que não podem errar. E agora nós estamos conhecendo realmente quem é o Moro. O Moro demonstra-se ser, pelo que nós estamos observando, um megalomaníaco, alguém que está justamente obcecado pelo poder. Fez tudo para prender o Lula, fez tudo para comprometer o PT, para criminalizar o PT e tirar o PT da jogada, inclusive para favorecer as eleições para a campanha do Bolsonaro. A prova disso, para quem duvidava, é que o próprio Moro aceitou ser ministro. E uma vez sendo ministro, acaba se tornando uma ponte para ele ir ao Supremo Tribunal Federal, onde é o Monte Olimpo, onde ele deseja. E é justamente isso, gente. Ou seja, Moro era considerado um grande herói da direita, o paladino da justiça, alguém que não tinha, vamos dizer, nenhum motivo para se duvidar do caráter. E hoje está cada vez mais comprovado que o Moro é justamente essa pessoa que tem todo esse interesse pelo poder e tem interesse justamente de articular as ideias, relações para poder chegar aos fins desejados. A prova disso ficou com o site. O site está mostrando todas as informações sobre essas relações escusas que o Moro vinha fazendo. E é justamente isso, é uma lição que o Nietzsche já dava quando escreveu O Crepúsculo dos Ídolos, obra que ele redigiu em 1888. E nessa obra, O Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche faz toda uma crítica, usos de ciência, arte, filosofia, mostrando que quanto mais a gente elege um ídolo para ser ovacionado, quanto mais esse ídolo também é frágil, esse ídolo tem pés de barro. E o Moro é justamente isso. O Moro foi um ídolo criado pela direita, um paladino da justiça, que demonstra toda essa fragilidade, demonstra toda essa intencionalidade, demonstra toda essa fraqueza. O que é interessante é justamente como a mídia vem reagindo ao que vem acontecendo no Brasil. O que é que a mídia vem fazendo? Quando o mesmo Moro usou de maneira ilegal grampos para grampear a presidenta Dilma, quando ele usou meios para articular e escutar a conversa da presidenta Dilma de maneira ilegal, a mídia bateu palmas para o Moro. A grande mídia estava do lado de Moro e a grande mídia concordou com o Moro quando ele foi a público e disse: o que interessa não é a forma, mas o que interessa é o conteúdo. E agora essa mesma grande mídia fajuta, essa grande mídia venal,
ela vem a público e diz justamente o contrário. Ela diz que a forma que foi utilizada é errada e dando pouca importância para o conteúdo. Ou seja, uma tremenda hipocrisia. É aquela frase que a população já diz no senso comum, aonde aos meus amigos eu dou todas as benevolências e aos meus inimigos a dureza da lei. Então é assim que a mídia vem se comprometendo. É assim que a mídia vem favorecendo justamente aqueles que estão com interesse ligado ao empresariado, aqueles que têm interesse ligado a banco, aqueles que têm interesse realmente em prejudicar o povo. Porque não venham me dizer que esse governo Bolsonaro, o qual completa esse panteão do governo Bolsonaro, Moro, realmente tem interesse em favorecer o povo. Pelo contrário, pelo que nós estamos vendo aí é para prejudicar o povo. Então o Brasil realmente está numa situação cada vez mais difícil. É uma hipocrisia tremenda. Se você vê justamente a Jovem Pan, quem acompanha a Jovem Pan, quem lê algumas informações do Estadão, quem acompanha a Globo News, Record, vocês vão perceber justamente essa maneira descarada como eles estão defendendo o Moro. Até um hack apareceu agora, que eu realmente estou aqui cético se esse hack realmente é o mesmo hack que acabou optando essas informações, acabou capturando essas informações. Pode ser até uma invenção, pode ser até algo inventado aí pela Moro e companhia para receber legitimidade da mídia e secundarizar e criminalizar todas essas informações que estão vindo à tona. Mas ainda bem que o Greenwald está com esses arquivos, ainda bem que ele está com todas essas informações que vai vir à tona e vai esclarecer ainda mais. Que é como diz o Bozo, né? Como diz o Bolsonaro, né? Conhecer a verdade vos libertará. Citando, lógico, o Evangelho onde Cristo fala isso. E esperamos realmente que essa verdade venha à tona, esperamos que o Brasil volte aos eixos. E para o Brasil voltar aos eixos é necessário que a gente recupere a nossa dignidade, é necessário que a justiça ela se recupere e volte a ser justiça, porque a maneira como a Lava Jato se comportou, como o Moro agiu, realmente não demonstra ser nada justo, demonstra ser um juiz totalmente parcial, totalmente político, um político vestido de juiz. Aí não dá. Um país onde o professor tem que ser imparcial, onde todo mundo que é ligado à área da educação, da informação tem que ser imparcial, os caras achar que é normal o juiz ter lado, isso é um absurdo. Pois é justamente isso que esse governo Bolsonaro está dizendo, a grande mídia está dizendo. Concordam quando é para falar mal do professor, o professor não pode dar opinião na sala de aula, não pode doutrinar como se o professor conseguisse doutrinar algum aluno, mete o pau em relação ao professor em relação a isso. Mas quando é para o juiz, todos eles vêm à tona, bate palma para o fato de o Moro ter elegido um lado e acham isso normal. É impressionante como Caio Coppola, é impressionante como o Nando Moura, é impressionante como essas figuras, também a grande mídia, estão passando pano para essa relação estranha, essa relação descabida entre um juiz e o procurador, entre o seu Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. E o pior agora, que nós sabemos recentemente, que até o Fux também está envolvido, que até o Fux tinha interesse em prejudicar a investigação, que tinha interesse em condenar o Lula. Que medo é esse do Lula, gente? É um medo louco, é como o medo que o Satanás tinha da cruz. Os caras fizeram até uma campanha, os caras até se esforçaram para que a entrevista do Lula não acontecesse nas eleições, para que não favorecesse o Haddad, porque eles temem esse carisma do Lula. E o Bolsonaro deu uma declaração ontem, que inclusive está no G1, deixando o link aí na descrição para vocês darem uma olhada, ao qual o Bolsonaro fala que o Moro entrou para a história, que o que o Moro fez não tem preço. É claro, meu amigo Bolsonaro, é claro que para você o Moro entrou para a história, é claro que para você o que o Moro fez não tem preço. Realmente não tem preço, por quê? Porque foi graças ao Moro e às suas articulações que permitiu que o candidato que ia ganhar as eleições Lula fosse para a cadeia. Foi graças ao Moro, meu cara,
que não permitiu que as entrevistas, ou pelo menos torceu para que essas entrevistas não fosse vindo à tona na época das eleições, e foi justamente você, Bolsonaro, que foi favorecido. Por isso que você está dizendo que não tem preço que o Moro fez. À toa que você prometeu o ministério para ele. E eu concordo com você, realmente o Moro entrou para a história do Brasil. Entrou como um juiz politiqueiro, entrou como um megalomaníaco, entrou como um cara que realmente não tem interesse com o povo brasileiro, mas tem interesse apenas no próprio ego, porque esse cara tem um ego maior do que um elefante. Pois é isso aí, Surubato. Espero que você tenha gostado. É mais um vídeo de análise sobre essas notícias, é mais uma questão de opinião minha. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like, acione o sininho, se não é inscrito, se inscreva e compartilhe. E até mais, Surubatos. Valeu!